Oi! Sejam muito bem-vindas ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu quero fazer desse canal um espaço aberto pra gente conversar sobre essa vida de professora, curiosidades, dúvidas. E pra começar, eu acho que nada melhor do que responder caixinha de perguntas, né? Então eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vocês colocaram várias curiosidades sobre a minha vida de professora e eu vou responder as perguntas que eu mais recebi hoje nesse vídeo. Aproveita, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos, né? Curte esse vídeo para me ajudar. Deixa aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal, que eu vou ler os comentários com muito carinho e pensar nos próximos vídeos. Seus primeiros anos como prof foram caóticos? Porque os meus estão sendo. Gente, sim. O meu primeiro ano oficial como professora mesmo, eu estava num processo seletivo na cidade de Jundiaí. E lá você não tem sede e nem turma, né? Quando você está no processo seletivo, você fica cobrindo falta de outros professores. Então, cada dia eu ia para uma escola diferente, cada dia eu trabalhava em um horário diferente. Às vezes eu trabalhava de manhã, às vezes à tarde, eu ficava sabendo assim no dia anterior, né? Na semana. Então, assim, eu não tinha uma rotina fixa, eu não tinha vínculo com nenhuma escola. Aí eu lembro que teve um dia que eu fui cobrir uma professora no 5º ano e teve briga na sala. Briga de soco mesmo. Foi a única vez que eu presenciei uma briga mesmo dentro da sala de aula. Foi horrível, eu não gostei. No início da sua profissão, às vezes se sentia uma professora ruim e ficava se comparando? Não só no início da profissão, como até hoje, né? Eu me cobro muito para não ficar me comparando com outras professoras, porque eu sei que isso não é saudável. Acho que a gente tem que observar o que outras professoras estão fazendo de legal para colocar na nossa sala de aula e nem tudo cabe também. Não acho saudável ninguém se comparar comigo também, porque não é tudo que eu consigo mostrar na internet, nem posso, né? Tem coisas que eu nem posso colocar na internet, né? Até gostaria de contar mais coisas pra vocês, mas tem coisa que eu não posso, estou no estágio probatório e tem coisas que eu devo evitar falar mesmo. Então não é saudável a gente se comparar. Mas, às vezes eu me sinto ainda uma professora ruim e eu acho que é normal de quem tá buscando conhecimento. Se a gente fica achando que a gente é a melhor professora do universo, que a gente não tem que aprender mais nada, aí sim que eu acho que é o perigo, que a gente cai no comodismo, né, de fazer sempre aquela mesma coisa, para de aprender, e não é isso, né? A gente tem que estar aberto, ter humildade para saber que existem coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não é tão boa assim, que a gente precisa buscar conhecimento e tudo mais. Então eu acho que é normal esse sentimento de se sentir uma professora ruim. E tem dias que nós somos professoras muito boas e tem dias que somos professoras ruins, né? Eu acho que faz parte. Quanto tempo é prof? Como foi seu início? Você era auxiliar na graduação ou outro emprego? Gente, eu estudava à noite na graduação, foram 5 anos de graduação, dos 18 até os 23. Os primeiros anos da faculdade eu passei em um concurso público para trabalhar na secretaria de uma escola, né, em Vinhedo. Então eu trabalhava na secretaria atendendo pais, fazendo histórico escolar. Gente, eu sei muita coisa sobre como funciona a secretaria de uma escola. Depois eu fui para o intercâmbio na Argentina pela universidade, né, pela Unicamp. Eles pagaram tudo para eu fazer 6 meses da pedagogia numa universidade federal lá da Argentina, em Mendoza. Então eu estudei lá. Quando eu voltei, eu fiz estágio, 2 experiências de estágio. Uma, eu fiquei na creche da Unicamp mesmo, trabalhando no berçário da Unicamp. E depois eu trabalhei como estagiária numa escola Waldorf. Foi a única experiência em escola particular da minha vida que foi trabalhando numa escola Waldorf, que é muito difícil conseguir uma experiência assim, e eu sou extremamente grata, tenho assim paixão pela pedagogia Waldorf. E depois eu passei em outro concurso para trabalhar como auxiliar de classe lá em Vinhedo. Aí eu fiquei no berçário, trabalhando como auxiliar de classe na creche, e aí sim, depois eu fui para o processo seletivo como professora e tudo mais. Então assim, todos os anos da graduação eu trabalhei o dia inteiro e depois eu estudava à noite. Então assim, foi loucura. Quando e como você se acostumou com a sensação de não estar mais perdida como professora? Eu acho que essa sensação ela não vai embora totalmente, pelo menos comigo até hoje não foi, porque todo ano é uma turma nova, um ano novo, um outro plano de ensino, tudo é novo. A nossa profissão, cada ano é uma surpresa, então todo início de ano eu acho que é normal a gente se sentir um pouquinho perdida. Mas, com o passar dos anos, você vai tendo mais tranquilidade, sabe? Você aprende a lidar com as crianças, você vai criando uma casquinha, assim, como professora. Eu falo que nos meus primeiros anos de professora, eu era, nossa, muito mole, assim, e eu sofria muito com isso.
porque eu confundia a educação com permissividade, né, com não dar limites, e aí eu sofri bastante. Mas aí depois a gente vai aprendendo a lidar mais com a situação de sala de aula, com o plano de ensino, a gente vai criando familiaridade e aí a gente vai tendo mais tranquilidade. Já houve momentos que você pensou em desistir da carreira? O que te fortalece nessas horas? Gente, já. Inclusive, o que quase ninguém sabe é que eu comecei a postar lá no Instagram em um momento que eu queria desistir da carreira. Olha só que ironia, não é mesmo? Neste ano, foi 2023, eu estava com o segundo ano, gente, que foi a turma mais difícil da minha vida. Nada se compara com aquele segundo ano que eu peguei em 2023, foi muito difícil. Eu não consegui ensinar as crianças não tinham interesse, as famílias não tinham interesse, parece que eu insistia e não ia, sabe? Eu ensinava e a hora que eu ia ver, eu precisava voltar tudo de novo. Eu não sei explicar, foi muito caótico. Eu saía da escola chorando quase todos os dias, pra vocês terem noção. E aí eu falei assim, eu preciso fazer outra coisa da minha vida que me mantenha em pé, me mantenha forte, porque senão eu vou desistir disso daqui, não vou querer saber de educação nunca mais na minha vida. E aí eu comecei a postar no Instagram, na verdade como uma fuga, porque eu preparava atividades muito legais para minha sala de aula, mas parece que, enfim, dava até frustração, sabe, de preparar as atividades, porque as crianças não se envolviam. E aí eu comecei a postar na internet e outras professoras gostavam e tudo mais, e ali foi a minha alegria, o meu escape, sabe? Saber que eu ainda estava sendo útil, parece que na minha sala de aula eu não estava me sentindo professora, sabe? E aí foi nesse momento de crise que eu queria desistir. Só que quando a gente tem esse sentimento de desistir, geralmente porque é uma turma muito difícil, ou uma escola que não te valoriza, né, uma gestão que não te dá valor, que não tá junto ali com os professores. Então, se você tá pensando em desistir da área, pensa em talvez mudar os ares, sabe? Pedir remoção para outra escola, mudar de turma, de faixa etária, antes de desistir totalmente. Porque às vezes é uma situação lá que tá te fazendo querer desistir. Hoje eu não me vejo mais fora da sala de aula. Até perguntaram, você pensa em ficar só na internet e sair da sala de aula? Não penso. De verdade, eu não me vejo fora da sala de aula mesmo com todos os desafios. Porque a rede que eu trabalho, a turma que eu trabalho, né, a gestão, colaboram para que eu me sinta confortável minimamente, né? A gente sabe que as situações na educação são cada vez mais difíceis, mas colaboram para que eu sinta minimamente confortável dentro da sala de aula, sabe? Então, às vezes, mudar de ares é melhor do que desistir já de uma vez. Por que pedagogia, Ju? Porque eu não me via fora da escola. Eu nunca pensei em ser professora, mas chegou o terceiro ano do ensino médio e eu era aquela criança que eu não faltava por nada. Minha mãe falava pra eu faltar, eu não faltava da escola. Eu era aquela criança chata, sabe? Que não quer faltar de jeito nenhum. E aí, tava acabando a escola e eu falei assim, meu, eu não quero sair da escola. Como assim sair da escola? Eu nunca mais vou vir pra escola. Eu amo o ambiente escolar. Gente, é uma coisa meio assim, estranha. Eu amo o ambiente de escola, eu amo a educação, eu amo, assim, o que a gente pode fornecer com a educação, a ideia de transformar a sociedade. Eu ainda me encanto com isso, mais do que gostar de crianças em si. Eu era recreadora em um buffet infantil e eu amava também ser recreadora, e eu uni as duas coisas e falei, vou tentar o vestibular para pedagogia, e passei. Então foi isso. Se formou onde? Eu me formei na Unicamp, na Faculdade de Educação da Unicamp. Ai, vou deixar fotinhos aqui. Gente, minha paixão. FE, Unicamp, assim, me transformou completamente, me formou a educadora que eu sou hoje, e assim, eu sou completamente grata por ter tido a oportunidade de cursar pedagogia lá. Assim, eu sou apaixonada pela Unicamp. Você sempre foi concursada ou já trabalhou em uma escola particular ou processo seletivo? Não, eu não fui sempre concursada, né? Eu era concursada como auxiliar de educação infantil quando eu estava na graduação, como eu falei pra vocês. E aí, quando eu me formei, eu passei no processo seletivo. Aí eu arrisquei, eu exonerei meu cargo de auxiliar e fui pro processo seletivo para ser professora substituta em Jundiaí, onde cada dia eu estava numa escola. Depois chegou a pandemia, eu fiquei desempregada. Depois eu fui chamada em outro processo seletivo em Itatiba. Fiquei mais alguns meses até me chamarem no concurso de Valinhos.
né, que eu trabalhei lá em Valinhos por 2 anos, eu acho, 2 anos e pouquinho, né? Mentira, 3 anos, sei lá. Enfim, trabalhei na prefeitura de Valinhos por um bom tempo. Nesse meio tempo me chamaram no concurso de Jundiaí, no concurso de educação infantil em Campinas também eu não quis ir, nenhum dos dois. Até que me chamaram no concurso para professora de ensino fundamental em Campinas. Então eu exonerei Valinhos e fui para Campinas, que é onde eu estou hoje. Como você estudou para concurso? Como se organizou? Como sabia que queria isso? Eu sempre quis trabalhar em escola pública. Na Unicamp a gente aprende muito que a gente veio do público e a gente tem uma boa formação e é no público que a gente vai transformar mais vidas, sabe? Então eu acredito muito nisso. Então eu sempre quis trabalhar em escola pública. Como eu me organizei para prestar concursos? Organizando o edital. Quando você vai prestar um concurso, é muito legal você abrir o edital e organizar, sabe? Língua portuguesa, matemática, que dias você vai estudar cada matéria, qual matéria você tem mais dificuldade, você estuda primeiro. Organize o seu edital, faça um cronograma de estudos, porque tanto com o seu cronograma de estudos bem organizadinho, você consegue procurar aulas grátis no YouTube e estudar sozinha, sabe? Fazer simulados e tudo mais. Pro meu primeiro concurso, que foi de Valinhos, eu estudei assim, ainda estando na graduação, né? Que facilita muito porque a gente tá com tudo muito fresco, então é muito bom prestar concurso estando ainda na graduação. Mas depois também, para um ou outro concurso, eu fiz o cursinho do Proconcursado e foi ótimo, assim, vale muito a pena, eles são feras mesmo. Então, alguns eu estudei sozinha, outros eu estudei com o Proconcursado. Você é concursada? Em qual cidade? Qual é o seu salário? Gente, abri até meu olerite aqui para responder essa pergunta para vocês, porque eu não vejo problema nenhum em falar quanto eu ganho, até porque meu salário ele é uma informação pública. Mas antes de falar quanto eu ganho, é importante falar o quanto eu trabalho, né? E por que meu salário é esse. Eu trabalho numa carga horária que a gente chama lá em Campinas de 24/32. 24 horas com criança, hora aula, né? 24 horas aulas com criança e essas outras horas, né? 3 são na escola e o restante é de planejamento em casa. Então, com as crianças mesmo, eu estou 24 horas aulas por semana, meio período. E outra coisa é que eu não tenho nenhuma pós-graduação, nada no meu salário. Meu salário é o salário base de Campinas, porque eu ainda estou no probatório. Então, eu não tenho nada no plano de carreira ainda. Meu salário bruto, né, o salário base, tá R$ 6.273,01. Mas o líquido a receber, porque tem muitos descontos, é R$ 4.963,35. Isso de março, né? E além disso, eu tenho vale alimentação também, que em Campinas está R$ 2.000 por mês, o vale alimentação. Então esse é meu salário hoje para trabalhar meio período. Existe plano de carreira quando é concursada? Aumento de salário por cargo, tempo, algo assim? Sim, gente. Na maioria das redes eu acredito que tem o plano de carreira. Em Campinas tem plano de carreira tanto por tempo de serviço como por formação também. Pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo isso aumenta muito seu salário. Só que eu ainda não tenho nada disso porque eu estou no estágio probatório. Quando você for chamada na prefeitura da sua cidade, vai acumular com Campinas? Não, quando eu for chamada na prefeitura da minha cidade, eu vou ter que escolher. Ou eu fico em Campinas, ou eu saio de lá e venho pra minha cidade. E aí é uma conversa pro próximo capítulo. Onde começar na alfabetização? Eu recebo muito essa pergunta e eu acho que isso dá um vídeo completo. Comenta aqui se você quer um vídeo só sobre alfabetização. Mas por onde começar? Pelo nome da criança, que é a palavra que mais faz sentido para ela, né? Eu não sou assim fiel de um método. Eu acho que a gente pode pegar um pouquinho dali, um pouquinho daqui e transformar nossa sala de aula, né? Pega um pouquinho do construtivismo, um pouquinho ali do método fônico, ensina os fonemas, consciência fonológica e tudo mais. Eu acho que dá para fazer uma bela dança dos métodos. Eu não sou assim fiel de nada. Mas, depois do nome, eu acredito que começar pelas vogais é a forma mais fácil de começar a alfabetização. Se no próximo ano você puder escolher sua turma, seria primeiro ano, quarto ano ou outra? Por quê? Se eu pudesse escolher, o que eu nunca posso, porque eu sou sempre a última na classificação, eu pegaria o quinto ano. Eu acho que eu continuaria com a minha turma e iria com eles pro quinto ano. Eu amo o quinto ano. Você já trabalhou na educação infantil? Qual você prefere, infantil ou fundamental? Sim, gente, já trabalhei na educação infantil e eu prefiro ensino fundamental. Eu me encontrei no ensino fundamental, mas se fosse para eu voltar para a educação infantil, com certeza eu escolheria berçário.
Eu sou apaixonada pelo berçário e eu escolheria berçário se eu fosse para educação infantil. Ju, como você sentiu essa mudança do primeiro para o quarto ano neste ano letivo? Gente, foi muito tranquilo, porque de verdade, no primeiro ano eu trabalhava muito mais, muito mais. Eu tinha 30 crianças no primeiro ano, agora eu tenho 26 no quarto. Só que no quarto ano eles têm mais autonomia, você consegue sentar um momento ali na sala de aula. No primeiro ano eu nem sentava, eu não conseguia nem fazer chamada na sala de aula, sabe? Eu saía esgotada. Não que eu não saia cansada hoje, saio. São dias e dias, mas eu acho que no primeiro ano a gente trabalha muito. O que pesou para você permanecer somente um período na escola? Eu trabalhava 2 períodos e aí algumas pessoas acompanharam esse momento de eu desistir de um período e ficar só meio período na escola. O que pesou mais pra mim foi a internet, porque eu gosto muito de postar, eu posto bastante lá no Instagram. E se eu continuasse trabalhando 2 períodos, eu não ia mais conseguir postar. Eu estava ficando doente de ter 3 empregos. Eu era o Julius, que eu trabalhava na escola de manhã, à tarde, e à noite chegava em casa, editava vídeo, aparecia nos stories. Então assim, tava muito pesado pra mim, então eu falei, não, pera, eu preciso abrir mão de alguma coisa. E eu não queria abrir mão da internet. Eu abri mão de um período na escola e foi a melhor coisa que eu fiz. Né? Hoje eu consigo conciliar esses 2 trabalhos, que é a escola e a internet, e pra mim está maravilhoso assim. Júlia, qual foi o tablet que você comprou? Eu mostrei pra vocês que eu estava na dúvida de comprar ou um tablet ou um notebook, e eu comprei o iPad. O meu é o iPad Air M4 de 256 GB. Gente, foi a melhor escolha, porque eu comprei um teclado e mouse pra ele, e aí quando você coloca no teclado, ele funciona como um notebook mesmo, sabe? Como um mini computadorzinho. E eu gosto de mexer no Canva nele, andando pela casa, assim. Então eu sento aqui no sofá, eu pego a caneta do tablet e começo a mexer no Canva, fazer atividades. Então assim, pra mim, foi a melhor escolha. Fora que ele é levinho pra levar na bolsa, né? Não é aquele trambolho. Então gostei bastante. Gostaria de ir para gestão algum dia? Nem que me pague. Nem que meu salário dobre. Eu não tenho vontade de ir para gestão. Nenhuma vontade. Pode ser que um dia eu pague a língua? Pode ser, mas eu não tenho vontade de estar na gestão. Gente, eu olho para gestão, parece um mar de burocracias e BOs. E eu odeio burocracia. Tem uma coisa que eu sou péssima como professora, é com burocracia. Eu odeio, gente. Tem uma coisa que eu odeio, é preencher sistema, é corrigir avaliação externa. Essas coisas me tiram do sério. Se eu pudesse só entrar na sala de aula, dar minha aula e ir embora, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Então não, nunca, não quero gestão. Pense um dia em largar a escola e focar só na internet? Não, não me vejo fora da escola. Por enquanto não, pelo menos. Eu sei que a escola é muito difícil, é um ambiente desafiador, está cada vez mais difícil. Inclusive, eu acho que a gente tem que começar a se mobilizar enquanto professores para lutar por algumas causas que estão cada vez mais críticas, mas mesmo assim eu não me vejo fora da sala de aula. Talvez eu queira uma escola mais pertinho de casa, meio período, mas fora da sala de aula, não. A última pergunta. Como foi para sua família quando contou que queria ser professora? Gente, pra minha família foi incrível, porque a minha família nunca me cobrou o que eu tenho que ser, sabe? Eles nunca tiveram isso comigo, até porque minha mãe é manicure, meu pai é eletricista de carro, eles estudaram até a 8ª série, e assim, eles fizeram de tudo pra me criar. Então, só de eu fazer a faculdade já foi uma conquista muito grande na nossa família. Eu passar na Unicamp, na Universidade Estadual Pública, né? Vindo de escola pública, foi assim uma coisa incrível também na nossa família. Então assim, eles super me apoiaram, super me incentivaram e vibraram muito comigo quando eu passei na faculdade. Então assim, isso foi incrível. Meus pais sempre me apoiaram em qualquer coisa que eu decidisse ser. E eu acho que ser professora foi a melhor escolha que eu fiz mesmo. Quem sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como a educação vai estar daqui a alguns anos, a gente sabe que está muito difícil, superlotação de sala de aula, né? A questão da inclusão que não é trabalhada da forma que deveria ser. Assim, são inúmeros problemas, então a gente não sabe se a gente aguenta, né? Vamos falar a verdade? A gente não sabe se a gente vai aguentar tudo isso daqui a alguns anos, mas por enquanto eu estou feliz sim na minha profissão. Deixe aqui nos comentários o que vocês querem ver para os próximos vídeos, que eu estou animada se vocês gostarem da ideia, né, de gravar vídeos mais longos assim pro canal. Eu tenho muito prazer em trazer outros temas, tá bom?
Beijinho!